Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e começamos mais uma aula. Mas antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Eu recomendo que você reserve um tempo para ler a sua Bíblia, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia de aprendizado muito própria. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são informações úteis para o seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para explicar e apresentar a vocês. Segundo, há também uma aula-atividade que serve para verificar o seu aprendizado. Por fim, é um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Bom, nós chegamos à lição de número 8 e o título da lição de número 8 é O Avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Veja, antes de iniciar, eu tenho dito isso no começo de todas as aulas. Sempre que nós estivermos estudando um movimento cristão que se diz autêntico, independente de qual seja esse movimento que se deu em um momento específico na história, para que este movimento seja considerado como genuíno, ele precisa ter bases bíblicas muito claras e consolidadas. Por isso que o estudo de um movimento histórico deve ser acompanhado pelo estudo bíblico para verificação dessas distorções, desses distanciamentos e aproximações ao texto. Onde eles erraram e no que eles acertaram. Que lições valiosas esses movimentos nos ensinam. E é isso que nós temos feito aqui ao longo das lições. Estudar o movimento pentecostal, primeiro a partir do texto, segundo a partir de um olhar histórico. Eu recomendo que, se você quiser dar uma olhada no movimento histórico sobre o pentecostalismo, você procure um canal onde há um mestre em história ensinando sobre esses aspectos. Se você quiser ler, eu recomendo que leia Amos Yong. Ele tem textos maravilhosos sobre a origem do movimento pentecostal e as questões não consideradas do pentecostalismo. Então, o que eu vou fazer? Eu quero explicar para vocês a base bíblica da lição, que vai nos ajudar a avaliar o movimento pentecostal. O que nós acertamos e onde nós erramos ao longo desse movimento histórico. Tendo feito essa explicação, eu passo agora ao cronograma da aula. Essa aula estará dividida em 4 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar a vocês o contexto literário de Jeremias 29:13. Professor, por que Jeremias 29:13? Porque, segundo o comentarista da lição, que é a pessoa quem escreveu essa revista, esse é o texto mais importante. À luz desse texto, nós podemos, então, refletir sobre o movimento pentecostal, o movimento da Rua Azusa, principalmente aqui, onde eles erraram e onde eles acertaram. Então, na primeira sessão, eu quero explicar o contexto literário de Jeremias 29:13. Na segunda sessão dessa aula, eu quero então explicar os versículos de número 10 a 14. Na terceira sessão, eu quero fazer algumas aplicações e, desde a aula passada, eu tenho acrescentado uma quarta sessão para poder fazer aqui uma avaliação do aprendizado. Eu recebi alguns comentários de estudantes que falaram sobre essa questão, eu ainda estou avaliando. Obrigado você que deixou seu comentário, que interagiu, e a partir então dessas avaliações e de como isso torna a aula mais adequada para um ambiente virtual de aprendizagem, a gente consolida este método ou volta ao método anterior. Mas o que você precisa saber é que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar essas informações que falei. Cronograma da aula, a aula-atividade e o fórum para que você possa então deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Se você não assistiu a aula passada, mas é um aluno assíduo aqui da Escola Bíblica Online e quiser me dar a sua opinião sobre essa quarta sessão, se a gente deixa ou tira, e você ainda não comentou, eu peço que faça isso,
para que nós possamos ter aí bastante elemento dos estudantes, da estratégia pedagógica e dos resultados avaliativos para decidir se eu mantenho ou não essa estratégia de ensino. Começando então a primeira sessão dessa aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Mateus, capítulo 28, versículo de número 29. E para explicar o contexto literário de Mateus 28, 19, eu preciso ler uma citação do Sharp, um comentário técnico de Jeremias, que vai nos dar assim um panorama muito claro sobre o contexto em que Jeremias anunciou essas palavras. Veja comigo. Ele diz assim, Jeremias capítulo 27 até o capítulo de número 29, desloca o momento cronológico ao qual os escribas haviam se dedicado neste livro complexo. Do início do reinado de Joaquim, em 608 a.C., que serviu como cenário para o capítulo 26, que é um capítulo anterior ao capítulo 27, veja. O leitor é levado adiante no tempo até o início do reinado de Zedequias, em algum momento entre 594 e 597 a.C., conforme a gente pode verificar no capítulo 28, versículo 1. O que ele está dizendo para a gente é que em Jeremias 26, o profeta tem anunciado uma mensagem sobre a destruição de Jerusalém. Quando nós chegamos no capítulo 27, se passou um pouco mais de 10 anos. Aquilo que havia sido anunciado pelo profeta aconteceu. Jerusalém foi destruída pelo Império Neobabilônico, que também é conhecido como Império Caldeu, ou às vezes simplesmente como Babilônia. Mas talvez o nome mais apropriado no sentido histórico seja Império Neobabilônico. Aquelas pessoas então são destruídas e elas são espalhadas por Jerusalém e por toda a região da Mesopotâmia, desde os nobres até os escravos, em condições sociais mais diversas. Essas condições sociais, por exemplo, podem ser vistas na condição em que Daniel está no palácio e na condição que o profeta Ezequiel está às margens do rio Quebar. Então perceba que são condições diferentes de classes sociais, dependendo da sua classe social, ali ao longo de toda a Mesopotâmia. Apesar dessas pessoas terem visto o cumprimento da mensagem do profeta Jeremias, novamente, elas vão duvidar daquilo que Jeremias vai dizer. E por que elas vão duvidar? Porque vai se levantar alguns profetas em Jerusalém que vão dizer que essa destruição e este cativeiro vai terminar muito em breve, não vai durar muito tempo. Indo em uma direção oposta, a mensagem de Jeremias fala que eles vão permanecer naquela condição e naquele lugar por muito tempo. E essa divergência, ela aparece aqui no livro com uma intenção. De um lado, você tem profetas que anunciam a rápida restauração. Do outro, você tem Jeremias que diz que não vai ter restauração alguma. Este conflito entre a mensagem de Jeremias e a mensagem dos outros profetas, ele aparece no livro com 3 propósitos. Primeiro, o livro coloca este conflito para mostrar que esta foi a causa da destruição de Jerusalém. De maneira obstinada, eles têm se recusado a ouvir o Senhor. Jeremias falou diversas vezes, mas eles se recusaram e preferiram ouvir outros profetas no conflito antigo que já acontecia aqui no livro. Segundo, esses conflitos são colocados para servir como uma advertência para as futuras gerações. As pessoas que virão depois, elas não devem continuar agindo e seguindo o caminho que essas pessoas agora têm seguido. O terceiro motivo por que esses conflitos são colocados é porque eles servem para distinguir pessoas. Existem pessoas que são conhecidas como remanescentes fiéis, que vão ouvir a mensagem de Jeremias e acreditar que esta é uma mensagem de Deus. E existem outros que se deixam enganar pela mensagem dos falsos profetas. Cada um
deste público vai lidar de maneira diferente com a mensagem e vai lidar de maneira diferente com esses profetas. Há público que ouve Jeremias e acredita em sua mensagem, e há público que rejeita Jeremias e rejeita sua mensagem. Há público que ouve os falsos profetas e aceitam a sua mensagem, acreditam nela, e há público que rejeita os falsos profetas e prefere acreditar em Jeremias. O foco do estudo hoje vai estar nas pessoas para quem Jeremias está escrevendo, que foram levados como escravo, não as que estão em Jerusalém. Porque se nós lermos o capítulo 27, o capítulo 27 é uma mensagem de Jeremias a quem ficou da destruição em Jerusalém. Aqui no capítulo 29, que será objeto do nosso estudo nessa lição, Jeremias vai se dirigir ao povo que Nabucodonosor levou para a Babilônia. É para essas pessoas que Jeremias fala. E isso é um ponto interessante, porque até o capítulo 26 está todo mundo em Jerusalém e todo mundo pode pessoalmente ouvir Jeremias. E mesmo assim, boa parte deles não ouviram. Agora, eles terão que ler as cartas de Jeremias e serão advertidos por Jeremias com a sua mensagem. E é isso que eu quero explicar para vocês na segunda sessão desta aula. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar os versículos 10 a 14 do capítulo 29, onde Jeremias escreve então a sua carta àqueles que foram levados para a região da Mesopotâmia como escravos pelo Império Neobabilônico. E Jeremias agora quer falar com eles sobre essa condição que eles estão de escravidão. Nós devemos acreditar nas profecias de que vai acabar logo esse período de escravidão, daqui a pouco a gente volta para casa. O que o Senhor tem a nos dizer? Vamos ver isso? Eu começo com o versículo 10 e 11. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Aqui a gente já vê que a carta de Jeremias realmente está indo numa direção contrária à dos profetas de Jerusalém. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz, e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Veja, com essas palavras, nós descobrimos assim de maneira muito clara qual que é a diferença entre Jeremias e os outros profetas. Enquanto os outros profetas diziam que eles seriam imediatamente restaurados à sua terra, a gente acabou de ler Jeremias dizendo que eles não vão ser estabelecidos tão rápido. Eles voltarão, mas não agora. Apenas depois de 70 anos, e veja, Jeremias fala sobre eles serem libertos da tutela do governo neobabilônico. Depois de 70 anos, vocês serão libertos da tutela do governo neobabilônico. Jeremias ainda nem falou sobre o retorno. E isso aqui contraria muito a expectativa judaica. Jeremias quer deixar muito claro para essas pessoas que, apesar dessa frustração, eles estão sob o grande governo do Senhor. O Senhor estabeleceu o exílio para eles, como também será o Senhor que vai encerrar este exílio para eles. Eles precisam compreender que o propósito do Senhor não depende da resposta deles à mensagem do profeta. Independente da maneira como reajam os moradores de Jerusalém, os moradores da Mesopotâmia que estão ali na Babilônia, não vai mudar. Esse tempo não vai mudar. Durante 70 anos eles estarão sob a tutela da Babilônia. E por mais que sejam desconhecidos deles ou para eles, o que está acontecendo, o Senhor diz que tem planos para essas pessoas e não é plano de fazer mal. São planos de fazer bem. O Senhor está mirando um futuro
que já está estabelecido por eles, em que neste futuro, isso que o Senhor está fazendo se voltará como bênção para eles, se voltará como boas coisas. A partir então do versículo de número 12, o que nós vamos encontrar é o profeta apresentando como serão essas pessoas no futuro que já foi estabelecido pelo Senhor. Veja comigo. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. O que eles não terão acesso por não estarem mais em Jerusalém, aqui o Senhor diz que eles poderão continuar acessando. Professor, o que é que eles não têm mais acesso porque não estão em Jerusalém? A presença do Senhor. O templo foi destruído, eles não estão em Jerusalém, eles não têm como estar ali na presença do Senhor. Mas o Senhor promete que, mesmo estando longe de Jerusalém, eles poderão acessar a presença de Deus. O exílio está dando a essas pessoas a oportunidade delas compreenderem que o relacionamento do Senhor é com Israel e não com a terra prometida. Mesmo eles estando na Mesopotâmia, eles encontrarão o Senhor. Mesmo estando entre os pagãos, o Senhor vai falar com eles. E o Senhor está falando por meio dessa carta de Jeremias. Aquelas coisas que eles podiam fazer no templo em Jerusalém, adorar a Deus e ter a presença de Deus no meio do seu povo, eles vão poder desfrutar disso em terra estranha, no meio de pagãos. E o profeta Ezequiel é um exemplo claro disso. O que o Senhor faz ali às margens do rio Quebar é incrível, é impressionante. Eles poderão clamar ao Senhor e eles verão o Senhor responder às suas orações em terra alheia. Eles vão buscar o Senhor e encontrarão o Senhor quando o buscarem. E nada disso está preso ou dependendo do templo. Nada disso está preso ou dependendo de Jerusalém. Porque esses são planos que são desconhecidos deles, mas são planos do Senhor. Eles estão passando por um sofrimento que vai ajudá-los a amadurecer como povo de Deus. Aqui no canal tem uma mensagem onde eu explico sobre os propósitos de Deus com o sofrimento. Se não me foge a memória, presente do Senhor, vínculos. Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, há um texto do Novo Testamento, onde Hebreus, onde de maneira muito clara Deus fala sobre isso. O tipo de devoção que aquelas pessoas não conseguiram realizar em Jerusalém, mesmo sendo advertidas diversas vezes, lá na Mesopotâmia eles vão conseguir realizar. Por quê? Porque essa disciplina do Senhor está aperfeiçoando essas pessoas como o povo do Senhor. E no versículo 14, depois de serem aperfeiçoados como esses que clamam, esses que buscam ao Senhor, é feita uma promessa. O Senhor diz para eles assim de maneira muito clara: acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Eles vão procurar o Senhor de todo o seu coração e vão encontrá-lo. E além de receber essa bênção de encontrar o Senhor numa terra estranha entre os pagãos, o Senhor promete que vai colocar um fim a este cativeiro que eles estão submetidos. Para eles este cativeiro é estranho, mas para o Senhor não. É parte do governo do Senhor sobre eles. Mas este retorno, ele não vai se restringir apenas a algumas pessoas da Mesopotâmia. Eu queria chamar sua atenção para isso,
Porque essa promessa que é feita aqui é uma promessa escatológica importante que o Senhor faz ao seu povo. Veja comigo o que o John Gordon Gay responde acerca disso. Yahvé, ou Yahweh, será encontrável. Que expressão interessante, né? Yahweh será encontrável para eles. Yahweh descreve a restauração de sua sorte em termos do retorno dos exilados em uma escala mais ampla do que apenas a da Babilônia. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. O Senhor está falando de um futuro escatológico, um momento onde ele reunirá todo o seu povo. Serão os moradores de Jerusalém, são esses moradores da Mesopotâmia e dos confins da terra, porque é interessante, porque à medida que o livro vai avançando, Jeremias vai citando outros povos que serão restaurados depois de lidarem com a disciplina do Senhor. Onde quer que haja uma pessoa que faz parte do povo do Senhor, ele será reunido mais uma vez. Um dia, o Senhor será encontrável por todo o seu povo. Um dia, todas as nações, de todos os lugares que fazem parte do povo do Senhor, o encontrarão no mesmo lugar. Então perceba que essa é uma diferença distinta entre Jeremias e os falsos profetas. O Senhor está num processo de disciplina. Daqui 70 anos, vocês não seguirão mais sobre a tutela da Babilônia. Mas a restauração que vocês esperam ainda vai demorar um pouco para acontecer. Por quê? Porque vai chegar um futuro próximo em que Deus vai reunir todo o seu povo e então vocês encontrarão o Senhor. Pessoas de lugares mais distintos, mais distantes, estarão reunidos novamente para adorar o Senhor como povo do Senhor. Para encerrar então para começar a terceira sessão, eu quero fazer algumas aplicações. Como que esse texto que eu acabei de explicar a vocês nos desafia com aplicações práticas para a vida cristã hoje? Nos ajuda a olhar os movimentos históricos e ver onde eles erraram e onde acertaram, e como nós, como igreja local, podemos pensar o futuro das nossas comunidades. Primeira aplicação: falsos profetas e os verdadeiros possuem públicos diferentes. Sabe o que distingue um falso profeta do verdadeiro? A mensagem. Falsos profetas criam suas mensagens. Falsos profetas dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. E isso me lembra bastante a advertência que está em 2 Timóteo capítulo 4. Vai surgir um tempo em que vai ter mais pessoas querendo ouvir aquilo que lhe agrada. Já os verdadeiros profetas, eles não criam a mensagem. Eles apenas reproduzem a mensagem do Senhor. E aí, dentro do estudo de hoje, nós vimos que cada pessoa escolhe no que ela quer acreditar. Na mensagem do Senhor ou nas criações feitas pelos falsos profetas. O que satisfaz mais vocês? Ouvirem os planos do Senhor ou ouvirem aquilo que lhes satisfazem? Porque os planos do Senhor contrariam muito a expectativa da gente. A expectativa era, Deus vai fazer algo grande agora. Mas o plano do Senhor é, olha, planta uma árvore, casa o seu filho, porque vocês ainda vão viver um tempo aí. Por isso que os falsos profetas sempre parecem ser interessantes. Porque eles dizem mensagens que alegram e que satisfazem aquilo que a gente deseja. Mas a mensagem do falso profeta serve apenas para enganar, para criar expectativas falsas e depois para decepcionar você. Já a mensagem do verdadeiro profeta serve para direcionar. A mensagem de Deus é para dar uma direção à sua vida. Não é para satisfazer os desejos mais estranhos do seu coração.
A grande questão que fica para nós é: o que seguiremos? A verdadeira mensagem do Senhor que está no seu Evangelho, que quer nos conduzir a uma vida digna e nos preparar para o momento em que o Senhor vai nos restaurar como seu povo e nós nos encontraremos finalmente com Ele? Ou nós queremos ouvir mensagens que satisfaçam as nossas expectativas e deixam as nossas expectativas ainda mais afloradas? Bom, tem público para as duas mensagens. A questão que fica é: que tipo de público nós somos? Nós somos aqueles que procuram mestres que digam coisas que nós queremos ouvir? Ou nós somos o povo do Senhor que está ouvindo a mensagem do Senhor e estamos nos preparando para nos encontrarmos com Ele? Segunda aplicação. A disciplina corretiva do Senhor nos leva para uma condição espiritual adequada. Por repetidas vezes, o Senhor falou sobre como eles deveriam agir, se portar, obedecer à lei do Senhor, se dedicar ao Senhor. Mas eles não responderam às advertências. Eles não deram ouvido. Por causa disso, o Senhor os submeteu a uma disciplina pedagógica. Aquela disciplina serviu para que eles pudessem aprender aquilo que eles estavam errando. Naturalmente, nós não corrigimos a rota. Naturalmente, nós não corrigimos o nosso erro. E a disciplina corretiva do Senhor serve exatamente a esse propósito. Inclusive, é isso que é dito em Jeremias, em Hebreus, que é o texto que eu anunciei agora há pouco. Todos os filhos do Senhor são disciplinados pelo Senhor. Todos. Porque a disciplina visa o nosso bem. O Senhor sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. E são planos de nos fazer bem, não são planos de nos fazer mal. Então, para nós é incompreensível porque nós temos a frustração de sofrer por causa dos nossos pecados. A frustração de não ter os nossos desejos realizados. E aí nós chegamos diante do Senhor com essas frustrações e nos deparamos com um Pai amoroso, que revela que essa disciplina está nos aperfeiçoando, nos deixando em uma condição espiritual adequada. Se você deseja aprender um pouco mais sobre isso, recomendo a segunda vez. Tem uma pregação aqui onde eu falo sobre presentes do Senhor com textos. É um texto de Hebreus, onde eu explico bem o propósito da disciplina do Senhor, inclusive sobre nós, os cristãos. Terceira aplicação. Haverá um futuro escatológico, onde estaremos todos reunidos com o Senhor. Irmãos, isso aqui é maravilhoso e eu queria pegar isso como um ponto-chave nessa última aplicação. O que é uma profecia escatológica? É uma profecia feita pelo Senhor, uma promessa feita pelo Senhor, que se cumprirá no fim, nos últimos dias. Um dia, o Senhor será encontrável por todo o seu povo. Um dia, todas as nações da terra que foram reunidas sobre o senhorio de Cristo Jesus vão se encontrar com Ele. Um dia, nós teremos finalmente acesso à presença de Deus. E isso é uma promessa que nos enche de esperança. Porque nós não sabemos quando vai acontecer, mas nós sabemos que vai acontecer. Porque aquele que prometeu há de cumprir o que ele disse que faria. E esse futuro escatológico, ele é prometido a Israel na Babilônia, a Israel em Jerusalém e a igreja de Cristo espalhada pela terra. Haverá um futuro escatológico onde o Senhor será encontrável, onde nós nos encontraremos finalmente com o nosso Deus. Jesus Cristo governará sobre essa terra e nós acreditamos nisso. Portanto, como povo do Senhor, a gente vive na Babilônia, mas não é da Babilônia. A nossa cidadania é de outro lugar. E a qualquer momento nós vamos voltar para casa.
A qualquer momento nós estaremos diante do nosso Senhor. E aí todas as coisas antigas terão se passado. A promessa de Jeremias, ela é uma promessa atual para nós. Porque como povo do Senhor, nós ainda aguardamos o cumprimento disso. O dia em que finalmente o reino do Senhor será aqui na terra, como ele também é no céu. Para encerrar, então, eu queria avaliar o nosso aprendizado, fazendo algumas perguntas para nos fazer refletir sobre aquilo que foi ensinado e para verificar aquilo que eu lhes falei. Primeira questão: profeta que contrariou as expectativas dos judeus quando foram escravizados. Qual o nome do profeta que contrariou as expectativas dos judeus quando foram escravizados? E o nome do profeta é Jeremias. Essa é fácil, né? Nós estudamos hoje sobre isso. Ele contrariou porque haviam mensagens que não vieram do Senhor, que diziam que aquele cativeiro era rápido, rapidinho as coisas voltariam ao lugar, mas Jeremias contraria tudo dizendo: não é isso que o Senhor está dizendo. Nós vamos terminar a tutela da Babilônia daqui 70 anos. Agora a restauração ainda vai demorar um tempo. E este é o profeta Jeremias, que contraria as expectativas dos judeus. Segunda questão: essa é a quantidade de anos em que eles vão ficar sobre a tutela da Babilônia. Essa é a quantidade de anos em que eles vão ficar sobre a tutela da Babilônia. 70, né? E às vezes há uma certa confusão, porque as pessoas acreditam que 70 diz respeito ao final do período em que eles vão voltar. Inclusive, essa é uma questão para Daniel também, né? Daniel também achava isso. Olha, 70 anos, será que a gente volta depois desses 70 anos para casa? E aí Deus esclarece que não. É o fim da tutela. Mas o tempo da restauração vai demorar. E aí nós temos a visão, né, de Daniel se volta ao Senhor em oração e Deus responde com uma visão que trata sobre o fim. A visão escatológica de Daniel é uma visão que fala sobre quando isso que o Senhor disse que faria vai acontecer. Mas o tempo em que eles estiveram sobre a tutela da Babilônia e que encerraria daquele dia da mensagem era 70 anos. Terceira questão: por mais que seja desconhecido deles, o Senhor tem isso para lhes fazer bem. Por mais que seja desconhecido deles, o Senhor tem isso para lhes fazer bem. Isso é interessante porque a disciplina do Senhor, às vezes ela é difícil, às vezes não, ela é sempre muito difícil de ser compreendida, porque às vezes nós somos como crianças mimadas, né? O que nós queremos é que o Senhor reafirme as nossas criancices. Um pai que defende o filho, que cai no chão, que arruma confusão na rua. Então, quando nós não encontramos um pai que reafirma as nossas criancices, a gente fica decepcionado. E por mais que a gente fique decepcionado e desconheça, o Senhor tem planos para nos fazer bem. Então a palavra aqui é planos. Por mais que seja desconhecido deles, o Senhor tem planos para lhes fazer bem. Quarta questão: mesmo estando na Mesopotâmia, que é o nome daquela região, quando procurarem eles, vão encontrar ele. Ficou meio confuso, mas mesmo estando na Mesopotâmia, quando eles procurarem, vão encontrar ele. Quem? É claro que aqui o Senhor está falando sobre a sua própria presença, porque encontrar o Senhor em Jerusalém significava ir ao templo. O templo é o lugar da habitação da presença do Senhor. Mas o Senhor promete que quando eles procurarem o Senhor, eles vão encontrar o Senhor, mesmo não tendo templo,
mesmo não estando em Jerusalém. E esse é o sentido aqui da quarta pergunta. Quinta e última questão para a gente encerrar. Palavra usada para descrever o futuro onde o Senhor se tornará encontrável para eles. Em que momento do futuro o Senhor se tornará encontrável para eles? E eu expliquei isso a vocês. A expressão que nós usamos para essas promessas do fim é escatologia, profecias escatológicas. Profecias escatológicas são profecias que tratam sobre o fim. Então a palavra aqui é escatológico. Aqui está então as 5 palavras. Primeiro, Jeremias. Segundo, 70. Terceiro, planos. Quarto, Senhor. Quinto, escatológico. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar então este caça-palavra para que você tente identificar essas 4 palavras. Eu espero muito que este conteúdo tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, nos encontramos aqui na semana que vem para a nossa próxima aula. Até lá então.